Eu preciso confessar que nos últimos dias eu comecei muitos livros. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e a gente vai conversar sobre alguns livros que eu comecei a ler, não terminei e talvez eles sejam 5 estrelas. Não sei, é uma sensação que eu tive no início da leitura e eu queria trazer essa perspectiva um pouco diferente, talvez? Não sei. Eu já vi alguns booktubers fazendo esse tipo de vídeo, que é uma lista, mas também uma prestação de contas. Enfim, eu vou deixar alguns links aqui no box de descrição para você conferir outros que eu já vi e assistir vídeo deles, para você também ter um gostinho de como foi, e eu pretendo também fazer uma prestação de contas sobre essas leituras. Sim. E um dos primeiros livros que eu quero mencionar nessa lista barra discussão, nem sei como chamar esse vídeo, é Novembro de 63, do Stephen King. Eu já li vários livros do Stephen King ao longo dessa minha vida aí de leitora, né? E nenhum desses livros foram favoritos. Nenhum deles. Eu gostei, achei interessante como ele desenvolve a história, como ele apresenta a história, como ele aborda aquilo que os personagens estão passando, mas esse aqui eu sinto que vai ser um favorito de verdade. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma ficção histórica e a gente acompanha a história do Jake. E o Jake acaba encontrando o All e ele apresenta ali um buraco de coelho, onde ele vai para 1958 e ele tem um plano de evitar a morte do Kennedy. E isso já é simplesmente incrível. E tem muitas coisas aqui acontecendo que eu não previa. É uma história que está me surpreendendo a cada página. A gente tá o quê? Nem na metade do livro e eu já terminei uma das partes aqui de boca aberta. E assim, eu estou apostando todas as minhas fichas que esse livro aqui vai ser um favorito, vai ser 5 estrelas. Eu não sei, estou sentindo no meu coraçãozinho aqui. O segundo livro dessa lista barra previsão de histórias 5 estrelas é O Mar Sem Estrelas, que é da mesma autora de O Circo da Noite, um livro que é um favorito meu, mas infelizmente não tenho físico. Editoras, eu vos imploro, relancem este livro, porque é perfeito. E aqui a gente vai ter a história do Zachary. Ele acaba encontrando um livro numa biblioteca e ele acaba lendo esse livro e ele percebe ali que tem a história de um pirata e uma mulher, tem a história de um sacerdote e também a história de um menino. E ele acaba percebendo que a história desse menino, aparentemente, é a história da infância dele. E ele fica, meu Deus, galera, o que está rolando aqui? E ele vai investigar o que está acontecendo. Eu estou bem no iniciozinho da história, em 80 e poucas páginas, como você pode ver aqui, e eu estou amando. Afinal de contas, é Erin Morgenstern. Eu sempre me enrolo nesse final do nome dela. Porque essa autora, ela acaba trazendo uma escrita praticamente sensorial. A gente percebe que até os sulcos da madeira você consegue sentir através da forma que ela descreve a história. Que pra mim é incrível. O terceiro livro que eu comecei a ler, ainda estou aqui, ó, bem no início, em 50 páginas, e eu pretendo ir bem devagar nessa história aqui. É o Quinta Estação, porque a gente tem uma história muito diferente, uma narrativa muito diferente, e eu não sei nem explicar a sinopse dessa história. Porém, tentarei. Logo no início do livro a gente percebe que existem muitas coisas assustadoras e tristes acontecendo, e uma delas é Esun, que tem o filho dela brutalmente assassinado e também a filha sequestrada. E muitas outras coisas estão acontecendo e a gente vai descobrindo isso de uma forma muito diferente, porque a autora do livro, ela tem uma forma muito única de contar essa história. E existem também os orogenes, eu acho que é assim que fala, onde eles são extremamente temidos, mas existe também a quietude, que é basicamente um lugar onde está todo mundo acostumado a catástrofes. E aí a gente vai acompanhar essa trajetória. Como eu disse, eu não sei muito bem como descrever essa história, como falar um pouco dela. Também estou bem no início, mas a forma como a autora conta tá exigindo de mim que eu leia um pouco mais devagar do que qualquer outro livro que eu já li. Então eu vou dar esse tempo ao livro, eu vou assimilar essa história, mas eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar muito. E falando em livros que estão exigindo um pouco mais de mim, esse daqui também eu estou lendo num ritmo um
pouco mais devagar, que é The Ones You're Meant to Find. E é uma história de ficção científica onde a gente tem duas personagens, a Si, que acaba aparecendo ali numa ilha onde a única memória que ela tem é de uma irmã, e a gente também tem a Casey, e ambas têm seus 16, 17 anos, e ela vive ali num local onde ela acaba explorando essa questão de tecnologia para conseguir modificar coisas, ou alimentar locais, ou até mesmo ajudar a humanidade, e ela tá colocando na balança se ela realmente deve ajudar essas pessoas, e a gente vai acompanhar essa história entre elas duas. É uma história contada de uma forma um pouco diferente, por isso que eu estou lendo um pouco mais devagar, e eu também não tenho pressa de terminar, porém, apesar de ser diferente e ter essa capa belíssima, eu estou gostando bastante e eu acho que vai ser um livro aí 5 estrelas. E por último dessa lista aí de livros que eu acho que serão 5 estrelas pra mim, a gente tem Devorador de Estrelas, e a gente vai ter a história do Ryland, e ele faz parte de uma expedição ali de emergência para salvar a Terra. Porém, entretanto, todavia, ele não faz ideia de que ele está nessa missão. Ótimo, né? O que acontece é que toda a tripulação da nave dele ali está morta, e ele precisa entender o que está acontecendo e o que ele precisa fazer, porque ele não sabe o que está rolando, literalmente. Ele acordou e tá ali no meio do espaço. Maravilha. O que faz agora, né? E eu acho que esse livro aqui pra mim vai ser 5 estrelas porque o Andy Weir, ele é o mesmo autor de Perdido em Marte. Perdido em Marte, eu me diverti, eu achei maravilhoso toda a ironia que o autor coloca, e eu estou vendo exatamente a mesma coisa aqui. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários quais livros você acha que não serão 5 estrelas, que você já leu, que você sabe do meu gosto e que você sabe que eu estou prevendo completamente errado. Eu espero que eu não esteja tão errada assim. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros, deixa seu joinha se você curtiu esse vídeo e também me segue lá no Instagram pra gente continuar conversando, e também confere a Twitch se você ainda não está por lá, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!